Uma onda harmônica propaga-se em uma corda longa de densidade constante, com velocidade igual a 400 metros por segundo. A figura a seguir mostra, em um dado instante, o perfil da corda ao longo da direção X. Calcule a frequência dessa onda. Observa-se que nessa ondinha a gente tem aqui perto do X a unidade metro. Então, tudo que a gente for se referir a esses valores vai estar em metro. Então, vamos colocar no cantinho todos os dados do exercício. Velocidade, 400 metros por segundo. Foi a única coisa que ele me forneceu no enunciado. Mas no gráfico, a gente consegue analisar o comprimento de onda. Lembra qual a definição de comprimento de onda? Que a gente viu nos gráficos? É sempre de um ponto a outro. Lembra? Um gominho para cima, um gominho para baixo, formando um S? Então, de 0, passa pelo 0,25, chegando até o 0,5. Um gominho para cima, um gominho para baixo. Então, a gente tem aqui 0,5 de comprimento de onda. Não pode esquecer da unidade, né? Metros. Ele perguntou sobre a frequência. Deem uma olhadinha lá no nosso formulário que vocês vão encontrar frequência igual a velocidade sobre lambda, que é o comprimento de onda. Colocando os valores que a gente já obteve no exercício, 400 dividido por 0,5, 800 Hz, que é a unidade de medida para frequência. Tá? É só aplicação de fórmula aqui, gente. 2. A nota musical de frequência F igual a 440 Hz é denominada padrão. Qual o seu comprimento de onda em metros, considerando a velocidade do som igual a 340 metros por segundo? Então, como sempre, vamos pegar esses dados e colocar no cantinho da folha. A gente tem velocidade, 340 metros por segundo, e frequência, 440 Hz. Ele pediu o comprimento de onda. Então, qual formulazinha a gente tem que envolva comprimento de onda? Lambda é igual velocidade por frequência. Se vocês observaram no formulário, tem essa daí. Lambda é igual velocidade por frequência. Então, é essa que a gente vai usar, tá? Fica mais fácil do que essa que ele usou aqui em cima. Lambda é igual 340 por 440. Fazendo a continha, dá 0,773. Podia parar por aí, tá? No exercício, ele tá colocando aqui, eu deixei como notação científica. Lembra que a gente viu lá longe, lá no módulo A? Tem que captar isso aí pra gente, nos exercícios que forem alternativas, vai estar tudo em notação científica. Então, como que faz a notação científica? Vamos lembrar. Sempre o número vírgula o resto, então é 7,73. Como eu andei uma casa para a direita, vai ser o número 1 em cima. Lembram também que sempre quando for um número menor que 1, o expoente é negativo. Se fosse o número maior que 1, o expoente seria positivo. Então, ficou 7,73 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Tá? Essa é a respostinha desse exercício. Terceiro exercício. Um trem de ondas periódicas de comprimento de onda 100 metros se propaga no oceano com uma velocidade de 30 metros por segundo. Calcule quanto tempo leva, então ele está querendo período, o bote de um náufrago à deriva para executar uma oscilação completa. Então, no gráfico, no desenho que ele deu ali em cima, ele já deu pra gente o comprimento de onda de uma crista até outra. E a velocidade? Tudo que estava no enunciado já, então nem precisava desse desenho. Colocando os dados no cantinho, velocidade 30 metros por segundo, comprimento de onda 100 metros. Qual o período? Então, lá olhando o nosso formulário, a gente tem a formulazinha, período é igual a lambda sobre V. Aqui tem uma adaptaçãozinha que é o que estava no nosso slide anterior, V igual a lambda sobre T. Aí, o que vocês podem fazer? Trocar esse V por T. Então, é 30 o V, 100 comprimento de onda e o T aqui embaixo. Se eu trocar o T por 30, o 30 fica embaixo do 100. 100 dividido por 30, 10 por 3. Como a gente tem calculadora, vamos fazer essa continha, tá? E a resposta é em segundos. Quarto exercício. Uma onda de frequência 40 Hz se comporta como o diagrama abaixo.
Então, aqui ele já está mais completinho. Aqui eu consigo identificar a amplitude, consigo identificar também o comprimento de onda. Nas condições apresentadas, pode-se concluir que a velocidade de propagação da onda é. Então, antes de achar a velocidade, vamos encontrar na figura amplitude. Não está pedindo, mas a gente já encontra para a gente treinar. Amplitude é sempre o ponto de equilíbrio até a crista ou do ponto de equilíbrio até o vale. Ponto de equilíbrio é esse eixo X aqui que divide a onda ao meio. Então, do ponto de equilíbrio desse eixo X até lá em cima, na crista, a gente tem quanto de valor? 1,5. E se eu for ver embaixo? Embaixo eu tenho do ponto de equilíbrio, que é o eixo X, até o vale, também 1,5, só que negativo. Lembra que eu comentei que sempre a amplitude é um valor positivo? Porque é distância. Distância é sempre positivo. Então, o valor da amplitude aqui vai ser 1,5. E o comprimento de onda? Comprimento de onda é sempre um gominho para cima e um gominho para baixo. Então, se eu for analisar o S aqui, ó, de 0 passa por 2 e depois vai por 4. Um gominho para cima e um gominho para baixo. Então, o comprimento de onda aí é 4 metros, que a gente consegue observar no gráfico. Então, vamos colocar todos os dados aqui no cantinho. Frequência, 40 Hz. Velocidade é o que eu quero encontrar. E o comprimento de onda, 4 metros. Formulazinha para encontrar velocidade é a primeira do formulário. Velocidade é igual comprimento de onda vezes a frequência. Comprimento de onda 4, frequência 40, 40 vezes 4, 160 metros por segundo. Já estaria ótima a resposta até aí. Nos exercícios, como vai aparecer em notação científica, se eu colocar as alternativas, então colocando em notação científica 1,6 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo. Nas listas de exercício que eu for colocar para vocês fazerem tudo e depois me mandarem, pode deixar sem notação científica, tá? Eu tô mais passando essas notações de novo porque tem exercícios que ele traz só a resposta em notação científica. Quinto exercício. O gráfico a seguir registra um trecho de uma corda esticada, onde foi gerada uma onda progressiva, por um menino que vibra sua extremidade com um período de 0,4 segundos. Então, aí a gente já tem o tempo, né? Aquele período. A partir do gráfico, obtenha as seguintes informações: amplitude e comprimento, e frequência e velocidade na letra B. Então, amplitude. Vamos olhar no gráfico. Amplitude é sempre da linha que divide a onda ao meio até lá em cima, ou da linha que divide ao meio até lá embaixo. Se eu tenho 15, que é o total de cima até embaixo, quanto vai ser a minha amplitude? A amplitude vai ser metade desse valor. 15 dividido por 2, 7,5 centímetros. Mas por que centímetro? Ó, olhem aqui no gráfico que é 15 centímetros total. Então, se eu dividir 15 centímetros por 2, dá 7,5 centímetros. Agora, o comprimento de onda. Lembra um gominho para cima e um gominho para baixo? Um gominho para cima, um gominho para baixo, dá 4 tracinhos desse. Ah, mas ele não me deu o valor desses 4. Ele me deu o valor total, 49 centímetros. Então, o que eu vou precisar fazer? Dividir isso aí. Quantos tracinhos, quantas partes a gente tem nesse gráfico? Ó, B, C, D, E, F, G. Ó, se eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Tirinhas. 7 tirinhas. 49 dividido por 7 dá 7. Então, eu tenho 7 cada tirinha dessa. Como eu vou usar 4, porque é 2 gominhos para cima e 2 gominhos para baixo, cada gominho desse tem 2 tirinhas, vou usar 4 tirinhas. 7 vezes 4, 28. Centímetros, porque é centímetro que eu tô usando aqui, tá? Comprimento de onda, 28 centímetros. A frequência e velocidade. Frequência e velocidade, as duas a gente tem que usar formulazinhas. Qual a fórmula da frequência? 1 sobre período. E o período ele deu no enunciado pra gente lá em cima, 0,4 segundos. 1 dividido por 0,4, 2,5 Hz. Não esqueçam que a unidade de frequência é Hertz. Velocidade.
temos um problema agora. Velocidade sempre tem que ser em metros, tá? Anotem aí. Por quê? A resposta tem que dar em metros por segundo. Então, se o meu comprimento de onda está em centímetros, a gente tem que passar ele para metro. Como que faz? Lembram? Sempre para passar de centímetro para metro, a gente divide por 100. 28 dividido por 100 dá 0,28. 0,28 comprimento de onda. Multiplicado pela frequência, que é 2,5, que a gente achou anteriormente, 0,28 vezes 2,5 vai dar 0,7 metros por segundo, tá? Então, sempre cuidado. Se tiver o comprimento em centímetro, eu tenho que passar ele para metro. Último exercício. Uma onda produzida numa corda se propaga com frequência de 25 Hz. O gráfico a seguir representa a corda num dado instante. Então, aqui a gente consegue identificar também a amplitude e o comprimento de onda. Considere a situação apresentada e os dados do gráfico para analisar as afirmações que seguem. Vamos lá, então. O período de propagação da onda na corda é 20 segundos? Tá, como que eu acho período? Período é o inverso da frequência, né? A formulazinha lá é T igual a 1 sobre F. F eu tenho no enunciado. T igual a 1 sobre 25 vai dar 0,04 segundos. Então, essa alternativa está errada, é falsa, porque ele deu 20 segundos, né? Tá errada. Letra B. A amplitude da onda estabelecida na corda é de 6 centímetros? Não, né? Porque 6 centímetros seria o total ali da onda. Nesse caso, a amplitude é sempre do ponto de equilíbrio, que é esse eixo X, até a crista lá em cima, ou até o vale lá embaixo. Então, ponto de equilíbrio, que é o eixo X, até lá em cima, dá 3, não 6. Então, é falsa. A velocidade de propagação da onda na corda é de 5 metros por segundo. Vamos ter que calcular. Qual que é a fórmula da velocidade? Velocidade é igual comprimento de onda vezes a frequência. Comprimento de onda, vamos ter que encontrar no gráfico também, que a gente não encontrou ainda. É um gominho para cima e um gominho para baixo. Então, vai dar um gominho para cima, vai parar no 10. Um gominho para baixo vai parar no 20. Então, é 20 centímetros. Posso usar centímetro nos cálculos para velocidade? Não. Então, eu vou ter que passar de centímetro para metro. Para passar de centímetro para metro, divide por 100. 20 dividido por 100 dá 0,2. É esse o valor que eu vou usar na fórmula para o comprimento de onda. Então, velocidade é igual a 0,2 vezes o 25 da frequência, que vai dar 5 metros por segundo. Então, velocidade é 5 metros por segundo. Verdadeira letra C, então. Letra D. A onda que se estabeleceu na corda é do tipo transversal? Essa alternativa, a gente viu nas aulas anteriores. Lembra? Transversal, longitudinal. Transversal é aquela que a gente faz o movimento com a mão. Ela vai para cima e para baixo. Então, ela tem uma direção aí. E aí, o movimento dela vai para frente. Então, a gente viu isso nas aulas presenciais que tivemos. Letra I. A onda que se estabeleceu na corda tem comprimento de onda de 10 centímetros? Então, vamos ver. O comprimento de onda a gente já calculou, né? Não foi 10 centímetros. Lembra que foi 20? Um gominho para cima, um gominho para baixo. 20 centímetros, que corresponde também a 0,2 metros. É isso aí, gente. Espero que tenham entendido bem a matéria. Depois a gente tira as dúvidas.